Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma de nossas famílias. Seja bem-vindo ao programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá, e Missões, Igreja de Irajá. Estamos começando mais uma aula, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, te damos graças porque podemos estudar a Tua Palavra. Assim eu peço que o Senhor fale poderosamente ao meu coração, ao coração de cada um que está ao alcance dessa aula. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou na mensagem, no finalzinho da mensagem. O pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Porque Ele me amou, eu multiplico. Nós estamos em campanha de missões nacionais. E falar de multiplicação é falar de discípulos, é falar de discipulado. Nós fazemos discípulos quando nós estamos cuidando de alguém. Aqui na igreja nós trabalhamos com discipulado, temos os nossos PGMs, mas nos campos também há pessoas que estão sendo discipuladas. Isso é obediência. Obediência ao que Jesus nos diz em Mateus capítulo 28, verso 12, quando Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Ou seja, é o testemunho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o texto segue: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu, Jesus fala, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É muito bom nós olharmos para a vida de pessoas como a vida do Ítalo, que hoje é um missionário de campo da Junta de Missões Nacionais, mas é alguém que foi alcançado, é alguém que foi ensinado, é alguém que foi discipulado. E nós precisamos cuidar de pessoas, precisamos discipular. E assim também é quando nós nos envolvemos com missões. Quando nós ofertamos, quando nós oramos, nós estamos cuidando para que pessoas sejam alcançadas, para que discípulos sejam gerados. E eu abro aspas na fala do Ítalo, ele diz assim: eu me considero um filho do amor dos batistas brasileiros. Meu irmão, quando você oferta, quando você ora, quando você está envolvido com missões, você está gerando filhos. Filhos que talvez você nunca conheça, mas que certamente esses filhos levarão a bom termo o ID de Jesus. E eu quero aqui finalizar a minha palavra fazendo menção ao Dia Nacional do Surdo, que foi ontem, dia 26 de setembro. Nossa Junta de Missões Nacionais tem um trabalho com missionários específicos àqueles que têm problemas de audição. Então, que o Senhor abençoe aqueles irmãos, que o Senhor abençoe irmãos aqui de nossa igreja que estão sendo capacitados para que tenhamos também um ministério que alcance essas pessoas. Porque Ele me amou, eu multiplico. Deus te abençoe.
E nós seguimos estudando o tema Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje é A Visão dos Remidos e do Juízo. Em Apocalipse, a partir do capítulo 14 até o seu capítulo 17, nós vemos o Senhor revelando a João sua atuação de juízo como encorajamento para os cristãos. Nós vemos aqui que o texto mostra o juízo divino, a derrota do dragão, da besta, do falso profeta, o triunfo do cordeiro do seu povo, cordeiro esse que é Jesus. E ele vai estar acompanhado dos 144 mil, que já falamos sobre isso. Mas esses 144 mil simboliza então, como grande multidão, a totalidade dos salvos. O significado da visão dos remidos. Apocalipse capítulo 14, versos de 1 a 5. Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de forte trovão. Era como de arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados na terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Em muitos textos bíblicos, a prostituição e o adultério espiritual são tratados como idolatria. Êxodo capítulo 34, verso de número 15, diz: Acautele-se para não fazer de acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituem, seguindo aos seus deuses, e lhes oferecem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios. Os 144 mil são o símbolo daqueles que não adoraram a besta. Eles não cometeram prostituição espiritual. Há 3 fatos aqui importantes que merecem ser notados. Primeiro, no verso 1 diz: Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. A igreja selada está de pé com o Cordeiro no monte Sião. Segundo fato, versos 2 e 3. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados na terra. A igreja está louvando ao Senhor enquanto os adoradores da besta estão blasfemando. E o terceiro fato importante está nos versos 4 e 5, que diz: Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. A igreja é o povo redimido por Deus, totalmente separado do mundo. O significado dos juízos de Deus. Isso se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 14, versos de 6 a 13. Nós veremos aqui que aparecem, então, 3 anjos anunciando o juízo divino. O primeiro anjo, capítulo 14, versos 6 e 7. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O primeiro anjo
anuncia o evangelho eterno. O segundo anjo, ele vai anunciar a destruição. Isso está lá no capítulo 14, verso 8, quando diz o seguinte: um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Para aqueles primeiros cristãos, estava claro que aqui há uma referência à destruição de Roma. E o terceiro anjo, Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. O terceiro anjo anuncia o castigo que está reservado para os adoradores da besta, os idólatras. Perceba que aqui Jesus, ele é quem faz o julgamento, e também Jesus, ele é quem executa o juízo. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 30, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Os adoradores da besta são aqueles que beberão o cálice da ira de Deus. Até então, a ira do Senhor, ela veio misturada com misericórdia. Mas no texto aqui que nós lemos, fala que quando chegar o juízo, os ímpios terão que beber o cálice sem mistura. Fala da seriedade, fala de um momento onde não há mais misericórdia para aqueles que até então foram ímpios, até então não aceitaram a Cristo como seu Salvador. O significado da ceifa. Apocalipse capítulo 14, dos versos 14 ao 20. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Semelhante a um filho do homem, aponta para o Messias. João aqui está vendo Cristo, o Messias. E o texto segue: então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e junte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. A ceifa fala de Cristo, que vem gloriosamente para reunir os seus eleitos. Nos parece aqui que esse texto que nós lemos, ele tem dois momentos. O primeiro momento do verso 14 ao verso 16 e o segundo momento do verso 17 ao verso 20. Mas nós vemos aqui que Cristo, ele vem para a colheita das primícias, dos eleitos, de modo que a colheita é o fim do mundo. Mateus capítulo 24, versos de 29 a 31, diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A mensagem contida no texto. Na humanidade,
há dois grupos, somente dois grupos, os salvos e os perdidos, os adoradores da besta e os adoradores do Cordeiro, a igreja verdadeira e a igreja apóstata, aquela que segue a besta. Então, a palavra, ela nos mostra que ao longo da história, vários anticristos têm se levantado contra a igreja de Cristo. Primeira carta de João, em seu capítulo 2, verso 18, diz: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Como o texto nos mostra, outros anticristos aparecerão até o final. Isso fala de uma oposição cada vez maior à igreja do Senhor. O diabo, que é o inimigo, ele tenta cada vez mais imprimir o seu domínio político, religioso e econômico. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela precisa permanecer firme. Isso porque, ainda que nações, governos, governantes, ideologias ou até mesmo religiões se levantem contra o Cordeiro, a igreja de Cristo tenha certeza de que, juntamente com Cristo, ela é vencedora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque sabemos que a Tua igreja, através de Cristo, é vencedora. Então, que cada um de nós tenha essa certeza em seu coração, que a despeito de quaisquer dificuldades que venhamos a enfrentar, em Ti nós somos vencedores. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Eu quero te convidar a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos para que outras pessoas também tenham acesso à boa palavra do Senhor. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Louvar ao Senhor, que é lindo sempre. A sua majestade e glória. Esse nosso Jesus que é santo, é incomparável, é lindo. Cante. Lindo, lindo, lindo és, glória, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo é, glória, glória, eu te dou. Sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, quero ver tua face, Deus. Então me leva, cante, me leva. Eu quero ir mais fundo, quero ir mais perto,
onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo.